Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Senenkai BR. Meu nome é Masayo Shutiyama e eu, Roberto Ogawa, estarei junto com vocês nessa aqui também. Hoje estaremos entrevistando Michihiro Kimura, da igreja de Jussara. E o tema de hoje é a segunda casa de missionamento do Senenkai do Brasil, a Casa de Missionamento de Paranaíba. E antes de começar nossa entrevista, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido. O bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Roda a vinheta! Primeira pergunta: churrasco de porco de Jussara ou churrasco bovino de Paranaíba? É o churrasco bovino de Paranaíba. Já virei daqui. Ô, louco. Vamos para a segunda pergunta agora. Cidadão de Paranaíba, o que você sente mais falta da cidade de Jussara? Eu acho que do frio. Porque aqui é muito quente. Cara, é tão quente assim, cara? Rapaz, semana passada chegamos nos 45, 47 graus e deu bastante trabalho. Caraca, mais de 40 graus. O boi vira churrasco na rua. É quase uma plantação de churrasco que a gente tem aqui. Então vamos lá. Na sua opinião, existem mais habitantes humanos em Jussara ou boi em Paranaíba? Com certeza boi em Paranaíba. O nosso rebanho passa de milhões aqui. E quantos habitantes tem Jussara, você sabe a cidade? Jussara, eu acho que, forçando muito, tá chegando nos 6 mil agora, né? Caramba, vamos lá, vamos para a quarta pergunta um pouquinho mais séria aqui. Qual é o ensinamento que você mais gosta? O ensinamento que eu mais gosto da Tendikyo? Isso. Lógico, além do nosso objetivo principal, que é vida plena de alegria e felicidade, tudo que a gente planta, a gente colhe. Boa. E qual é o seu instrumento sagrado favorito e o instrumento sagrado que você tem mais dificuldade? Meu instrumento sagrado favorito, eu acho que é o taiko, pelo som que ele faz. Tem um motivo? Não, o som. Eu acho que é porque a gente toca menos, né? Eu ia falar isso, na verdade. Dá pra descansar um pouquinho. Mas se errar, todo mundo percebe. E o que eu mais tenho dificuldade ainda é o Kotsuzumi. Esse tem que bater bastante, né? Esse se errar baixinho, ninguém percebe. Vamos lá, sexta pergunta. Quem é a pessoa que você mais admira na Tendikyo? Nossa, são muitos mestres que a gente tem aqui para tomar como exemplo. Mas no meu dia a dia eu tento seguir, é muito difícil, mas sempre inspirado na passagem, né? Do primeiro condutor da igreja Mor Kawaramachi, reverendo Genjiro Fukaya. Kekogen-san. Exatamente. De que tudo está sempre muito bom, né? Que bacana, bacana. Agora defina em uma palavra ou expressão. Casa de missionamento. Minha vida. Senenkai do Brasil. Acho que meu grande propulsor, né, da fé. Legal, cara, obrigado. Então foi assim o nosso bate-bola, jogo rápido. Muito obrigado. Então vamos agora para a entrevista com o nosso ilustre convidado, o senhor Michihiro Kimura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É uma grande satisfação estar participando dessa atividade bacana que vocês criaram, né, para que a gente possa continuar tendo esse contato com o caminho durante esse período tão complicado que a gente está passando. Legal, Michihiro. Obrigado pela disponibilidade. Por favor, vamos começar se apresentando. Diga um pouco mais quem é o Sr. Ennio, mais conhecido como Michihiro. Bom, como você disse, meu nome é Ennio Michihiro Kimura, tenho 31 anos, sou da igreja Tendikyo Jussara, sou Yoboku desde 2007 e atualmente resido em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, onde estou dando continuidade à Casa de Missionamento de Paranaíba, fundada pela Associação dos Moços no ano de 2014. Nossa, muito obrigado. Pegando esse gancho, Michihiro, eu gostaria de que você contasse um pouquinho pra gente sobre a história, né, da Casa Missionária de Paranaíba. A Casa de Missionamento Paranaíba, na verdade, ela foi uma das determinações do Senenkai do Brasil, né, para as celebrações dos 130 anos do ocultamento físico de Oyasama. Dentre várias determinações,
a gente da diretoria decidiu fazer a fundação de uma nova casa de missionamento depois da casa de Botucatu, que tinha sido no decenário anterior. E também atendendo ao pedido das pessoas que frequentavam o Dendotio e eram aqui dessa região, resolvemos juntar o útil ao agradável. Então, em abril de 2014, a Associação dos Moços fundou a Casa de Missionamento Paranaíba. Paranaíba fica no leste do estado, na divisa com Minas Gerais, Goiás e o estado de São Paulo, distante mais ou menos 450 quilômetros da sede do Brasil, em Bauru. E a Casa de Missionamento, na verdade, ela, em 2014, deu continuidade ao trabalho do reverendo Yasuhiro Kobayashi. Hoje, ele é o condutor da Igreja Mor Yashiro, lá no Japão, que ficou durante 2 anos aqui em Paranaíba como missionário da sua própria igreja e foi embora em 2012, no começo de 2012. E desde então, as pessoas daqui sentiram muita falta, durante essa lacuna entre 2012 e 2014, quando a Associação dos Moços determinou em abrir, em fundar essa casa de missionamento. E a vontade das pessoas aqui era tão grande de receber alguém da Tendikyo que a própria família, que sempre pedia para o Senenkai mandar missionários para cá, cedeu a primeira casa de missionamento, o primeiro espaço onde foi instalada a Casa de Missionamento Paranaíba. E ela foi fundada oficialmente com o assentamento do Altar de Deus Parens em 18 de abril de 2014. Eu acho até hoje, que é uma data muito especial e significativa, porque também pudemos oferecer a inauguração desta casa como um presente para o aniversário de Oyasama. Que bacana, muita história aí. E como foi o processo, Michihiro? Como você acabou sendo nomeado o missionário da casa? Você fez alguma determinação pessoal? Conta pra gente. Olha, pessoal, a gente sempre fala na Tendikyo de predestinação, mas era algo que eu nunca tinha sentido na pele. Mas a história de como eu vim parar aqui em Paranaíba, na verdade, é muito engraçado. Porque quando a gente decidiu, quando a associação decidiu fundar a Casa de Missionamento aqui em Paranaíba, ficou decidido que buscaríamos os jovens missionários para passarem o tempo aqui, e caso não houvesse alguém, que o presidente na época, então ficaria aqui durante esse período, em que não houvesse outros missionários. Então, o primeiro missionário foi o André Jun Mizushima, da Igreja Brasil Royo, que ele se dispôs a ficar 2 meses aqui na Casa de Missionamento, dando início então às atividades. Aí depois desses 2 meses, que ele teve que ir embora, o presidente também estava indisponível. Ele tinha uma viagem marcada, acho que era até algum compromisso do Senenkai, e por isso ele não pôde vir aqui na Casa de Missionamento. E logo no 3º mês, a Casa de Missionamento ficou já sem um responsável. E na reunião em que a gente discutiu isso lá no Dendotio, na reunião mensal do Senenkai, ficamos de encontrar então um novo missionário. E indo embora para Jussara, depois da cerimônia, fui conversando com o meu irmão mais velho, Masanori. Eu falei, nossa, Masanori, no 3º mês a gente já está sem um responsável, uma casa que foi fundada para que fizesse atividade constante durante esse período até os 130 anos. Aí o Masanori me respondeu assim, olha, Michihiro, se você está incomodado com essa questão, será que não é porque você precisa fazer alguma coisa para mudar tudo isso? Aí eu fiquei quieto, pensei bastante e falei, realmente, de certo, se isso me incomoda muito, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, E foi bem no período das férias do meu último ano de faculdade. Então, eu falei com o presidente e com os demais membros do Senenkai e decidi que, então, durante as minhas férias da faculdade, eu me dedicaria aqui. E foi dessa forma que eu vim parar aqui no mês de junho de 2014, durante 1 mês e meio. Desde então, entre várias vindas, acabei me instalando aqui de forma definitiva. Nossa, Michihiro, como as coisas aconteceram, Imagina que diante dessa determinação, dessa conversa com seu irmão,
você acabar criando raízes aí tão estabelecidas e morando até hoje, né? Nossa, realmente é algo que até hoje eu sempre paro para pensar e fico refletindo, né, de como uma decisão, né, que parece não ter tanta importância pode mudar a vida de uma pessoa, vamos dizer assim, 180 graus, né? Foi algo realmente fantástico, que eu tenho uma gratidão profunda por tudo isso que aconteceu, né, ao Senencai por ter me dado essa oportunidade e a todos daqui também por até hoje conseguir fazer, de alguma forma, a minha pequena dedicação aqui nessas terras. E seu irmão sempre um excelente conselheiro, hein? Pra quem não conhece, o Masanori, o penteado mais estiloso do Dendútil. Esse vice-presidente de vocês, vou te contar, viu, que quando ele fala eu não costumo discordar muito não, porque ele costuma sempre dar as orientações certeiras, né? E foi desse jeito comigo também. Que bacana, cara. Nossa, vou ser bem sincero com você, Mitch. Eu, desde pequeno, sempre quis fazer missionamento, ir numa casa de divulgação, mas nunca tive uma coragem, assim. Nunca tive, de fato, assim, coragem de ir. Porque a gente sabe, né? A gente imagina que não deve ser fácil, né? Eu queria perguntar pra você, como é que funciona, né? Qual é a rotina diária, assim, de uma pessoa que mora em uma casa de missionamento? Você pode contar um pouquinho pra gente? Olha, durante o período em que a gente desenvolvia as atividades pela Associação dos Moços, né, antes até os 130 anos do ocultamento físico de Ayasama, as atividades aqui do responsável da casa de missionamento era dedicação exclusiva ao missionamento. Então a gente não trabalhava, a gente não fazia nenhuma outra atividade que não fosse relacionado a essa casa de missionamento. Então era assim, desde cedinho a gente acordava, fazia os preparativos dos altares, né? Porque desde o início, aqui a gente teve, além do altar de Deus Parens, o altar dos antepassados, onde a gente consagrou a alma do senhor Tsutomu Yura, que era o esposo, né, da senhora Katsumi Yura, que cedeu esse espaço para a gente, né? Então, a gente fazia o preparativo dos altares, das oferendas, né, tudo certinho, preparava o material de divulgação, tomava café e sempre, todos os dias, junto com a senhora Yura, a gente saía para fazer a visita de casa em casa aqui na região. Claro que a nossa dedicação, né, a nossa dedicação durante esse período aqui na casa de missionamento, eu posso dizer que foi um tanto quanto cômodo, né? Até nisso, né, o Oyasama facilitou a nossa caminhada aqui, porque pelo fato da senhora Yura ter um certo problema de locomoção, né, ela tem problema no joelho, então a gente sempre ia de carro nas casas, mas visitávamos em torno de umas 30 casas, talvez, durante o dia, dependendo do tanto que a gente conversava, né, que a gente também, vocês conhecem o Masanori, vocês conhecem minha família, a gente quase não gosta de conversar, então, dependendo da casa que a gente ficava, né, a gente não conseguia andar em tantas residências. Mas, assim, buscava sempre tentar passar o melhor dos ensinamentos, tentava fazer com que as pessoas pudessem refletir da melhor forma tudo aquilo que elas estavam passando, né? E era sempre muito gratificante. Na outra semana, quando a gente voltava, né, ou 2 semanas depois, né, quando dava tempo de retornar àquela casa, a pessoa tá se sentindo melhor, sabe? Então, era o dia todo. Aí a gente fazia uma pausinha pro almoço, né? A gente voltava para ajudar a Batian, né, que a gente chama ela carinhosamente de Batian aqui, que ela acolheu todo mundo. A gente ajudava a Batian a fazer o almoço, a gente almoçava, descansava um pouquinho e o resto da tarde também fazia divulgação ou fazia alguma outra atividade relacionada, né, à casa de missionamento. Tinha a limpeza para fazer dos altares também, tudo, preparar o material também do dia seguinte ou fazer, né, algum outro preparativo para que a gente pudesse realizar alguma atividade junto com os, então, seguidores aqui da casa. Mas o dia a dia era mais ou menos assim. E todo terceiro domingo do mês, né, o que continua até hoje, a gente realizava, então, a cerimônia mensal aqui da casa de missionamento. Nossa, bem corrido, né? Muita dedicação, hein, Michihiro? Que legal. E aí também um fato, hein? Por isso que todo missionário fala que emagrece, porque anda bastante, por isso que você continuou nessa sua forminha aí, né? Eu vou te falar que eu acho que nenhum missionário que veio aqui para Paranaíba, né, eu acho que durante esse período que
a gente desenvolveu a atividade pelo Senencai, eu acho que ninguém emagreceu. Por- Eu sou testemunha porque eu fui na primeira caravana do Senenkai que passou por aí e realmente é muita fartura, né? O carinho como a família da Yura-san recebe e trata o Senenkai com certeza até hoje é com muita abundância, muita fartura e não tem como emagrecer realmente. Nossa, é muito difícil. A gente até falava, né? Vamos fazer, e, né, igual costumam fazer em vários locais, né? Vamos fazer a oferenda do almoço, né? Meu Deus, era impossível. Quando a gente chegava para almoçar, ela falou: não, tem que comer direitinho, porque senão não dá para sair para fazer divulgação. Sempre aquele sentimento de batian mesmo, né? Daquela avó que quer sempre tratar bem o neto, né? Então, realmente, todos nós que passamos aqui pela casa de missionamento fomos muito bem tratados e engordamos um bocado, né? Aí dentro dessa rotina, Michihiro, que você contou pra gente, quais outras formas de divulgação era possível ser feito na cidade, fora o porta em porta? Então, nesse período em que a gente ficou aqui, nós conseguimos desenvolver algumas atividades. Buscamos seguir também o calendário divulgado pela sede, né, pela sede do Brasil. Então, fazíamos o dia do Hinokushin, né, no 1º de maio. A gente ia aqui na praça central aqui da cidade. Paraná é uma cidade de 40 mil habitantes, né, então tem um certo fluxo de pessoas ali no centro. A gente fazia a limpeza, todo mundo ficava olhando, fazíamos o Kaminanagashi, né? Saía da casa de missionamento até essa praça, junto com os seguidores, né? Aqui da casa de missionamento. Íamos até a praça, entregávamos panfletos e jornais, fazíamos ossados que na praça mesmo, e além da limpeza, né? E assim também a gente conseguia divulgar esse nome. Depois de um período, né, mensalmente, ou talvez bimestralmente também, a gente fazia um mutirão de divulgação, vamos dizer assim. Marcávamos uma tarde até com as crianças daqui, né, com os jovens daqui. Fizemos também com as pessoas de mais idade daqui também, né? A gente falava de divulgação, não são só os jovens que precisam fazer, né? Vamos lá todo mundo. Aí então iam os pais, né, dos jovens, das crianças, cada um pegava 20, 30, 40 panfletos de jornais e saímos, pegávamos uma rua assim e saímos entregando, né, o material também. Então, para que a gente não caísse numa rotina, né, a gente acabava desenvolvendo algumas atividades diferentes. Então, uma hora a gente saía para fazer isso, outra hora a gente ia visitar algumas instituições, como os asilos daqui, né, para fazer esse trabalho de divulgação também. Mas a atividade principal mesmo realmente foram as visitas, né, às residências das pessoas enfermas. Todas as atividades sempre a gente teve muito apoio dos seguidores daqui. Então era sempre muito gostoso, né? Ainda é muito gostoso de desenvolver todas elas. Nossa, Michihiro, você é muito organizado, fez praticamente um plano de ação aí na cidade, rapaz. Com certeza. Na minha oportunidade, como eu disse no podcast que eu gravei também, tem dias que eu ia apenas no Pão de Açúcar entregar panfleto, junto com o panfleto do supermercado das promoções, rapaz. Realmente, isso é um excelente exemplo aí. Mas, assim, as pessoas daqui também colaboraram muito, né, para que a gente conseguisse desenvolver todas as atividades. Então, sempre quando a gente faz em grupo, eu buscava não fazer as coisas sozinho, porque sozinho realmente a gente fica um pouco mais desanimado, né? Quando a gente consegue juntar, que sejam 3, 4 pessoas a mais para nos acompanhar, é sempre mais divertido, é sempre mais empolgante, e a gente acaba nem vendo a hora passar, e assim a gente consegue fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a divulgação, a gente vai também se entrosando com os outros membros aqui da casa. Então era bem legal essas atividades. Que bacana, Michino. Mas você comentou assim de momentos, né, talvez um pouquinho mais difíceis, né? Pode contar um pouquinho pra gente sobre esses desafios, sobre essas dificuldades, né, durante esse período da casa de missionamento? Olha, como eu estava dizendo, eu não posso nem, talvez eu não poderia nem estar listando dificuldades, porque desde o começo, a nossa atividade, a nossa divulgação aqui, eu comento que era realmente um trabalho, uma divulgação, uma atividade de vida plena de alegria e felicidade, né?
Oyasama nos concedeu aqui, desde o começo, as melhores condições para que a gente pudesse fazer essa divulgação. Então, dificuldade grande, mesmo assim, eu acredito que a gente não tenha passado. O que mais talvez tenha, não digo incomodado, mas tenha nos dado um pouquinho mais de trabalho, realmente é o calor daqui, que é extremamente forte, né? Então, mesmo indo de carro, nós deixávamos o carro sempre no começo de uma rua e ia andando de casa em casa, né? Mas num sol de mais de 40 graus, realmente é muito difícil, porque é muito calor, né? E a gente entrava na casa das pessoas, e dentro da casa era muito quente, e ficava conversando às vezes horas, né? Então, o calor realmente dificultava um pouquinho. Claro, as pessoas daqui não tinham muito conhecimento a respeito de nenhuma religião oriental japonesa, ou quem tinha era sempre, né, Seishonoye. Então, a dificuldade talvez que a gente tenha sentido também fosse introduzir, né, a Tendikyo no dia a dia das pessoas aqui de Paranaíba. Então, explicar desde o início como era essa religião, como funcionava, o que era o Osazuke, é algo que a gente teve que aprender. Talvez não da melhor forma, né? Não da forma tão correta, mas aprender a explicar para alguém que conhecia um pouco menos que a gente a respeito do ensinamento. Quando a gente é um conhecedor muito vasto e vai explicar para alguém é mais tranquilo, mas quando a gente também a gente também está em processo de aprendizado, é um negócio um pouco mais complicado, né? Mas aí é a melhor forma, né, Tihiro? Aprender junto é o que grava no Aprender coração. junto, com certeza. Porque assim, vinha uma pergunta difícil, né? Mas como que vocês interpretam isso? Falei, ai meu Deus do céu, como que eu vou responder? Fala assim, ó, semana que vem eu te trago essa resposta, tá bom? E era assim, né? A gente ia do nosso jeito, dando um jeitinho para conseguir passar da melhor forma esse ensinamento para as pessoas. Você falando do calor, ainda mais de rapi durante as atividades, tem certeza que usava. Aí que chamava a atenção mesmo, né? Nossa senhora. Nossa, eu sempre pensei que aqui o rapi teria que ser feito de algum outro material, ou, não sei, talvez de alguma outra cor, porque o A cor rapi, ajuda, né? a roupa preta aqui realmente é algo que judia bastante da pessoa, né? Mas o rapi também era uma forma legal de chamar a atenção das pessoas, né? Também divulgar esse nome, mesmo as pessoas não sabendo do que se tratava, ela via escrito nas nossas costas, né? Inclusive o Dudu, né, o irmão do Betinho que teve aqui, ele foi o terceiro responsável aqui da casa de missionamento, ficou depois de mim durante um mês. O Dudu, ele era tão dedicado que ele saía da casa de rapi e ele voltava de rapi. Eu já era mais preguiçoso, eu já ia sem rapi, chegava na porta da casa e eu colocava. Ou só na hora de fazer o Sasuke. O Dudu, ele saía daqui de rapi, e o Dudu, como não dirigia na época, né, então muitas vezes ele ia andando também. Ele andava aqui tudinho de rapi. Talvez isso tenha contribuído para ele não engordar tanto igual a gente. A dedicação puxou do irmão, né, Tihiro? Ah, com certeza. Deus tá vendo. Nossa, Tihiro, a gente sempre se diverte muito quando se encontra. Você é uma pessoa extremamente divertida. Fala pra mim, conta pra gente as maiores alegrias durante o período da casa de missionamento. Olha, eu acho que eu não tenho como te contar uma história da maior alegria, porque a maior alegria realmente em fazer parte da casa de missionamento é realmente ver aquilo que começou, né, com um missionário e uma família, conseguir se expandir, conseguir aumentar, né? Você ir fazer o Sasuke na casa de alguém que está passando por uma situação muito complicada, na outra semana você volta e ela fala assim, ai, missionário, eu fiquei tão melhor, gostei tanto da sua oração, né, da oração que você fez, e as palavras que você deixou aqui para mim me fizeram tão bem, né? E na outra semana a pessoa vir aqui fazer reverência, né, na casa de missionamento. Realmente, esse fato sempre me deixava bastante alegre, né? Então sempre senti o trabalho de Oyasama, né, nos trabalhos de divulgação, era aquilo que sempre me alegrou, sempre mais me alegrou, né? E, com certeza, conforme a gente vai fazendo o trabalho aqui na casa de missionamento, né, começando até pelas pessoas mais próximas, pela família,
que também vai se engajando, né, nas atividades da casa de missionamento e vai participando e vem, olha, o que que a gente precisa fazer, o que que a gente pode fazer para ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que que você acha de desenvolver tal atividade? Nossa, isso me alegrava muito, porque significava que o trabalho que a gente se propôs a fazer realmente estava fazendo efeito, né? E eu acho que a minha maior alegria em fazer parte da casa de missionamento desde o começo era ver a alegria no rosto das pessoas, né, que participavam junto com a gente e que recebiam o Osaski. E, sabe, essa alegria é contagiante e era um impulso para que a gente pudesse continuar as atividades aqui. Legal. Nossa, que bacana, né? E aí, né, Mitch, eu fiquei sabendo, né, que agora, né, não é uma casa de missionamento, mas é uma casa de divulgação, né? Se tornou uma casa de divulgação, né? Eu queria saber, assim, de você, como foi receber essa incumbência, né, de continuar agora como casa de divulgação? Olha, desde que a gente iniciou, né, as atividades da Casa de Missionamento Paranaíba, a gente conseguiu, né, desenvolver as atividades e receber muita graça, de forma muito rápida. Tenho certeza que foi graças à dedicação, né, de muitas pessoas que mesmo não estando aqui, né, de forma presente, né, de forma física, nos apoiaram durante todas as atividades, né, a diretoria do Senenca inteira, desde o presidente, todos os diretores, também os associados, e de uma forma rápida a gente conseguiu, vamos dizer, aumentar o ritmo das atividades aqui, né? Então, em 2016, né, janeiro de 2016, finalzinho de janeiro, quando chegamos então nos 130 anos do ocultamento físico de Oyasama, encerrou as atividades pela Associação dos Moços aqui. E eu já tinha pretensão de ir embora, o meu compromisso era esse, ficar o último ano, né? Faltava um ano quando eu retornei aqui para a casa de missionamento para finalizar essa atividade do Senenkai. E já com a pretensão de fevereiro fazer minhas malas e ir embora. Mas não sei se é por ter passado um longo período aqui na casa de missionamento, mas eu sempre ficava com o coração apertado em ir embora e deixar tudo isso que aconteceu aqui, vamos dizer assim, não digo desamparado, porque as pessoas daqui já tinham participado de Koshu, de Shuyokai também, então já tinham um certo conhecimento a respeito dos ensinamentos. Mas eles sempre falavam, a gente não vai dar conta de fazer aqui sozinho, fica mais um pouco, e nesse fica mais um pouco, eu pensei, bom, a partir de agora, se eu ficar, eu preciso também arranjar alguma coisa para fazer, algum trabalho. E foi nesse mesmo período que uma das filhas, né, da Batian, ela fez minha inscrição no concurso público e acabei passando. Fui convocado. Nossa. E eu falei assim, bom, eu acho que é mais uma vez Deus Parens me dando uma orientação para que eu possa continuar fazendo essa atividade aqui. Falei assim, eu acho que ele não quer que eu vá embora para Jussara. Nossa, tio, esse coração apertado que você citou aí na hora de partir, era um coração apaixonado, na verdade, né? Sorte no emprego, sorte na vida pessoal, sorte no amor, realmente só alegria, hein, mentira. Pois é, na verdade, uma coisa foi puxando a outra e acabei que fiquei então, porque daí eu poderia, e meu trabalho era de meio período, então poderia ainda fazer meio período de atividades da casa de missionamento, né? Então, conversando com meu pai, né, o Kaitio-san de Jussara, ele me relembrou sobre um episódio que eu passei quando eu era criança, né? Quando eu tinha 4 anos, os médicos, né, por uma doença que eu tive, falaram que não tinha mais salvação. Foi quando meus pais fizeram a determinação espiritual de que eu me dedicaria a esse caminho depois de adulto, né? Então meu pai falou assim: será que não é hora de você cumprir a sua determinação? Será que Deus Pai não tá te dando essa oportunidade? Levando muito a sério as palavras, né, do Kaitio-san, eu entendi que realmente era hora e acabei que decidi por ficar e dar continuidade a esse trabalho até quando Deus Parens permitisse. E pelo jeito ele queria mesmo que eu continuasse aqui, né? Porque daí eu fiz o concurso, comecei a trabalhar, depois comecei a namorar aqui mesmo, me casei e agora
eu acho que não tem mais jeito de ir embora. Então, acredito que seja essa atividade para o resto da minha vida. Mas voltando à questão que vocês tinham falado, aqui ele se tornou um centro missionário, ainda não é uma casa de divulgação, né? Ainda estamos, vamos dizer assim, no estágio um pouco anterior, Em nos breve. preparando, né, espiritualmente e também, né, tentando desenvolver um pouco mais o caminho aqui para que futuramente a gente possa sim abrir então ter essa casa de divulgação, graças à dedicação de muitas pessoas, principalmente, né, da senhora Yura que nos acolheu aqui. Também no final do ano passado a gente conseguiu inaugurar um novo recinto de reverência, na verdade um recinto próprio, né, para a gente estabelecer esse centro de missionamento aqui em Paranaíba, agora com fachada, tudo certinho, tudo regularizado, e dessa forma a gente não ter problemas, né, em fazer a divulgação. Então agora fica de frente para a rua, escrito bem grandão, né, Casa de Missionamento Paranaíba, Igreja Tenriquio, e com isso também as pessoas, pouco a pouco, elas vêm, talvez na curiosidade também, vêm se aproximando, né, e conhecendo um pouco mais sobre a Tenriquio. Bacana, Chihiro. A gente que vê de longe ou de fora, vamos chamar assim, consegue ver que os seguidores, o pessoal de Paranaíba é muito unido. E chamou a atenção que vocês se organizaram em 2016 e fizeram um regresso à Diba, né? Fala pra gente como é que foi essa experiência, essa caravana aí de Paranaíba diretamente para Diba. Pois é, né, na época dos 130 anos, né, no ano dos 130 anos do ocultamento físico de Oesama, então, desde antes a gente nos preparamos, né, para que nós também, por aqui na casa, fizemos a determinação de fazer o regresso ao Diba de qualquer forma e que pelo menos uma pessoa se tornaria Yobo aqui pela Casa de Missionamento Paranaíba durante os 130 anos do ocultamento físico de Oesama. Então, desde um ano e pouco antes, começamos a nos programar. Eu conversei, né, com os diretores da casa, os diretores da Associação dos Moços, né, do Senenkai, recebendo também muito apoio, né, inclusive do Betinho, que me ajudou bastante também. Conseguimos fazer o regresso em 5 pessoas. Nessa oportunidade, nosso regresso a Diba começou em Campo Grande, aqui na capital do estado. Fomos para Guarulhos num voo e de Guarulhos seguimos para Istambul. E de Istambul seria a nossa última conexão até Osaka, no Japão. Eu me lembro que foi no finalzinho do mês de junho de 2016, ainda no ano do ocultamento físico de Oesama, né? E tava tudo certo, todo mundo animado, né? Tinham pessoas que iam voar pela primeira vez, nunca tinham tido essa oportunidade, então foi bastante divertido. E o nosso voo da ida foi desafiador, vamos dizer assim. Deus Parem estava testando a nossa fé desde a hora que a gente saiu daqui de Paranaíba, porque daqui até Campo Grande são aproximadamente 5 horas de carro, né? Então são 5 horas de carro até o aeroporto. Nossa. Eita! E do aeroporto, então, nós começaríamos a nossa viagem aérea, né? E a gente conseguiu chegar muito bem em Guarulhos, fazer todos os procedimentos, né, de viagem. E o voo que ia para Istambul atrasou 2 horas. Né? Nosso embarque atrasou 2 horas, ele vinha da Argentina. Nossa! Sempre, né, reclamando, como a gente sempre costuma fazer. Oh, meu Deus, nosso voo já atrasou, não sei o que, tinha que ser o Brasil mesmo, aquela reclamação nossa, né, de sempre. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu embarcar, né, mesmo com essas 2 horas de atraso, o embarque foi tranquilo. E chegando em Istambul, nós fomos desembarcados em uma área totalmente diferente do usual, né, nos aeroportos internacionais. E apenas abriram a porta do avião e falou, vocês podem desembarcar. Chegando lá, a gente não sabia que estava acontecendo um atentado terrorista naquele momento no aeroporto. Nossa, foi nessa época? Foi bem nessa época, com os primeiros fiéis aqui da casa de missionamento. Tava a Bachan, né, com problema do joelho, ela foi pro Japão com a gente. A Samara, minha esposa, foi o Bruno e foi o João Vitor. Fomos nós 5. E chegando lá em Istambul, até o desembarque, a gente não sabia de nada. Até que uma das passageiras que tava no mesmo voo com a gente, o pai ligou para ela. Ela falou assim,
nossa, tá tendo um atentado terrorista aqui no aeroporto, é por isso que deixaram a gente aqui. Aí começou o desespero, né? Porque Senhora. eu falei, fiz tanta propaganda do regresso a Diba, né, para os fiéis, e a gente se depara com uma situação dessa, realmente é algo muito complicado, né? É muito desafiador, porque eu não tenho muito domínio de outras línguas, e a gente está num país que a gente nunca passou, né? Turquia, a gente nunca pensou que ia passar pela Turquia. Mas como era a passagem que estava barata na época, então fomos por essa rota mesmo, né? De lá, ficamos lá no aeroporto por acho que aproximadamente 3 horas, né? Até entender o que estava acontecendo, quais seriam os próximos passos. Nesse meio tempo, vieram várias pessoas correndo, chorando, falando que tinha gente vindo atirando na nossa direção, e a gente correndo nos banheiros e tudo. A Batian com um problema no joelho, falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Passamos um sustinho lá em Istambul, tivemos que ficar 2 dias, né, hospedados lá até que os voos para o Japão fossem retomados, mas, vamos dizer, todo esse fato, acho que fez com que a nossa fé se tornasse ainda mais e que a gente tivesse ainda mais gosto, né, em realizar esse regresso a Diba. Então, além de ser o primeiro regresso a Diba pela Casa de Missionamento Paranaíba, todo esse acontecimento fez com que a gente desse talvez um pouco mais valor à nossa vida, né, e a graça que a gente tem recebido, né, minuto a minuto, segundo a segundo, de Deus Parense Oyasama. Foi realmente, além da emoção de ser o primeiro regresso, de termos 4 novos Yobocos aqui na Casa de Missionamento, também de termos conseguido realizar essa caravana, né, esse regresso a Diba com bastante segurança. Então, foi emocionante. E hoje nós já contamos com 7 Yobocos, né, aqui na Casa de Missionamento. Nossa. Caramba, que bacana, hein, Mitch? E nessa viagem você ensinou pra eles, né, Michihiro, a diferença entre regressar e retornar. Tinha que rezar pra regressar, né? Tinha que rezar para regressar, porque a gente estava muito perto de retornar. Sensacional. Nossa, a cena era realmente de filme de terror, né? Quando a gente conseguiu sair do aeroporto. Inclusive os primos do Betinho também, né? Estavam juntos naquele voo. Foi um pouco assustador. Mas acho que deu para firmar bem a fé, né? Porque ou você tem bastante fé, ou você não consegue passar por uma situação dessa. Eu acho que insegurança. É verdade. Cara, que bacana. Mitch, nossa, é tanta história boa, cara. Poxa, Mitch, muitas experiências aí. Tenho certeza que você evoluiu muito nesse período. E para os jovens, Michihiro? Os jovens aí cheios de energia, ou os não tão jovens também que têm disponibilidade. Lembrando que o Senenkai tem a casa de missionamento ativa em Joinville atualmente. Qual é a sua dica? Qual é a sua recomendação que você poderia falar como alguém que teve uma experiência tão intensa e ainda tem? Olha, o que eu sempre digo, né, para as pessoas próximas é que não deixe essa oportunidade escapar, né? Eu não consigo imaginar o que seria hoje da minha vida se eu não tivesse decidido a fazer, né, esse trabalho numa casa de missionamento. Com certeza, ela foi um norte para minha vida, né, desde então até agora. Então, para as pessoas que tiverem a oportunidade de se dedicar numa casa de missionamento, que já é um terreno muito fértil, né, para que a gente possa fazer o plantio das nossas sementes de dedicação, para que não deixe passar essa oportunidade, né? A casa de missionamento, ela, vamos dizer, ela tem um período pré-determinado, né, para a realização dessas atividades. Então, para que possam abraçar com todo o carinho essa oportunidade e conseguir fazer sua dedicação, né? Quando a gente faz essa atividade, quando a gente desenvolve essa atividade com carinho, com amor, pensando sempre e conseguir levar alegria para as outras pessoas, aquilo que parece ser maçante, aquilo que parece ser difícil, acaba se tornando algo muito prazeroso, né? E que traz, vamos dizer, resultados que a gente não consegue
imaginar a proporção, né? Então, a gente muitas vezes acha que é simplesmente ir lá e ficar alguns dias e fazer, mas não é. A dedicação que a gente faz numa casa de missionamento, parece que é uma semente que depois brota e frutifica de uma forma tão intensa, né, que a gente leva para o resto da vida. E com certeza vai fazer bastante diferença na formação, né, de um seguidor da Tendikyo aqui do Brasil. Realmente é uma oportunidade ímpar da gente se dedicar e crescer, né, espiritualmente. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para passar ainda, tenho certeza, mas o pouco que eu já consegui viver, né, as poucas experiências que eu consegui viver aqui durante esse período de responsável da casa de missionamento fizeram muita diferença na minha vida e fizeram com que eu pudesse ter um olhar um pouco diferente, né, do nosso dia a dia e conseguir principalmente desenvolver um pouco mais o meu espírito de gratidão, né? Gratidão por tudo que Deus Pai nos concede, pelas graças constantes que Ele nos concede, e também gratidão por poder acompanhar Oyasama, mesmo estando 600 quilômetros longe de casa, né? Longe dos meus pais, dos meus irmãos, mas a gente consegue se aproximar, né, de forma espiritual, vamos dizer assim. Então, com certeza, é uma atividade muito bacana que vai fazer bastante diferença na vida de quem decidir, né, por participar um pouquinho desse momento, né, dessa atividade. Vai ser bem legal. E aproveitando, reforçando então o convite, né, a todos que nos ouvem agora. A Casa de Missionamento de Joinville, ela está de portas abertas, não precisa se estabelecer por um período longo, é o período que a pessoa tem disponibilidade e a vontade aí de desbravar junto com o Senencai do Brasil. Pode ser uma semana, pode ser um final de semana, pode ser durante as férias escolares ou férias do serviço, pode chamar o seu melhor amigo, o seu pior amigo, todos estão convidados para juntos realizarem aí o missionamento com o Senencai do Brasil. É verdade. Eu tive a oportunidade também de fazer um pouquinho de divulgação lá na Casa de Missionamento de Joinville, né? Até na oportunidade foi juntamente com o nosso presidente mundial, mas realmente a Casa de Missionamento de Joinville pode realmente proporcionar experiências muito legais, de bastante crescimento. E Joinville é uma cidade bem maior que Paranaíba, então acredito que tenha muitas residências ainda, né, a serem visitadas e muita gente para conhecer esse ensinamento maravilhoso que é Tendikyo. Caramba, hein? Que convite, hein, pessoal? Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Então, antes de finalizar aqui, Mitch, a gente gostaria de solicitar uma sugestão de conteúdo, né, para os nossos ouvintes, alguma coisa de educação, reflexão, qualquer coisa. Bom, como a gente está num período em que a gente não pode, a gente, na verdade, precisa evitar sair um pouco de casa, então, além daquilo que a gente, eu acho que já acostumou a fazer, né, que são as atividades online, eu aproveito também essa oportunidade para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais a respeito do ensinamento também. Quietinho dentro do quarto, a gente consegue aprimorar o nosso conhecimento a respeito do ensinamento. E aqui na Casa de Missionamento, a gente tirou também um tempinho para que a gente, no dia a dia, possa estar fazendo o treinamento do serviço sagrado também. Porque no nosso dia a dia é muito corrido, né? Assim, não tenho tempo. Agora a gente não tem muita desculpa, né? Então é uma ótima oportunidade para a gente fazer esse aprimoramento também em relação ao ensinamento e principalmente conversar muito com as outras pessoas, né? Com as pessoas ao nosso redor, mesmo que seja dessa forma que a gente está fazendo, né? Por telefone, porque nesse período, né? Aumentou bastante o caso de pessoas com problema de depressão, de ansiedade, por toda essa situação. E uma conversa boa sempre ajuda as outras pessoas. Muito obrigado. Bom, Michihiro, muito obrigado aí pela participação, pela sua disponibilidade, pelos bons exemplos aí que você conseguiu transmitir na época na Casa de Missionamento do Senencai e continua até hoje nos presenteando aí com várias histórias
É muito bacana ver a união das pessoas, dessa fé, da Tenrikyo aí de Paranaíba. A maioria a gente sabe que é família, e também quem não tem o mesmo sangue aí acaba virando uma grande família, como você sempre conta pra gente, como a gente consegue observar. E é sempre um prazer encontrar todos vocês no Dendocho e esperar que logo a gente possa se ver e ver aquela caravana de Paranaíba chegando com muita alegria, muita fé, para a gente poder continuar contando essas histórias aí e aprendendo um com o outro. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a história aqui da Casa de Missionamento de Paranaíba. Espero que as pessoas, né, que estão nos ouvindo também possam, de alguma forma, desenvolver atividades, né, para o aprimoramento espiritual e falar que a Casa de Missionamento de Paranaíba está sempre de portas abertas para as pessoas que quiserem conhecer, participar, fazer as atividades, né, junto com a gente, passar um período também sem compromisso, vamos dizer assim, passar um período aqui com a gente, desenvolver essas atividades junto com a gente aqui, juntos, né, vamos passar por esse período turbulento e com certeza eu estou muito ansioso para rever todos, principalmente, né, os fiéis aqui, porque faz tempo que eu não vejo a casa cheia de pessoas, né, porque devido a essa pandemia, nós somos o estado que acho que por último alcançou, né, o pico dessa pandemia, então a gente ainda está numa situação um pouco complicada. E o que eu mais sinto falta realmente é de ver a nossa casa cheia de pessoas para que a gente possa compartilhar momentos de bastante alegria de novo. Muito legal a entrevista, muito conteúdo, aprendemos um montão aqui com a entrevista do nosso amigo Michihiro. Com certeza, né? Então fica a dica aí para todos os ouvintes, né? E se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários, aqui no podcast ou no YouTube, ou entrar em contato pelo Instagram, @CNNCaiBrasil. Ou nos mandar um e-mail, podcastcnnkbr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação deste podcast e ficamos por aqui. Valeu, pessoal! Abraço! Avante, Senenkai! Vamos! Então vamos lá. Tá. Avante, Senenkai! Aí você fala, vamos. Não, eu achei que todo mundo ia falar, ó, cada um ia falar. Nossa, já tá gravada já. Ah, tá. Então beleza.